Estamos falando de um equipamento de 1,7 litros operando em 127 volts. E a fisicalidade dita muito da forma como o item é vendido. Na ficha técnica, a gente vê especificações muito claras, né? Aço inoxidável, a base rotativa de 360 graus. Aquele suporte antideslizante também. O suporte antideslizante e um compartimento para o filo. Mas o ponto alto da engenharia do produto, e o que a marca, assim, faz muita questão de destacar, é o avançado sistema de proteção contra funcionamento a seco. Que nome longo, né? O marketing adora nomes assim. Mas para quem não está familiarizado, é basicamente um mecanismo de segurança integrado se o sensor térmico detectar um aumento de temperatura muito rápido. Que é o que acontece quando não tem água para absorver o calor, certo? Exato. Se isso acontece, ele aciona um interruptor físico que desliga a corrente elétrica instantaneamente. Cara, é um nível de engenharia que atua quase como um copiloto atencioso ali na bancada. Uma boa analogia. Sim, porque ele assume o controle da situação quando a nossa distração humana falha. Afinal, esqueci a chaleira ligada vazia e fazer outra coisa é um erro super clássico naquelas manhãs corridas. Todo mundo já quase queimou uma panela assim. Com certeza. Mas assim, lendo as especificações nas fontes, eu travei numa parte. Eu preciso confessar que eu fiquei totalmente confusa. O que você encontrou lá? Lá na seção de materiais e cuidados, as características afirmam com todas as letras, abre aspas, pode ser lavado na máquina de lavar louças. E logo abaixo, nas instruções, repete que é seguro para lavar louças. Ah, o famoso mistério da lava-louças. Sim. Peraí. Como que um equipamento eletrônico cheio de resistências e com uma base elétrica conectada à tomada vai parar dentro de uma máquina com água jorrando para todos os lados? Não vai. Eu perdi alguma coisa na tecnologia de impermeabilização de 2025 ou a página está completamente equivocada? Olha, o que é fascinante aqui é que a página está categoricamente equivocada. E o motivo por trás disso expõe uma falha arquitetônica fantástica nos bancos de dados do comércio eletrônico moderno. Uma falha do sistema, então. Total. Nós tendemos a confiar nas tabelas de especificações como se elas fossem, sabe, escritas por engenheiros meticulosos. Que revisam cada linha. Exato. Mas a realidade é que elas são frequentemente preenchidas por metadados e templates automatizados. Funciona tipo assim. Quando o sistema cadastra o material principal do item como aço inoxidável e a categoria como utensílios de cozinha, o algoritmo de preenchimento automático cruza essas informações e simplesmente puxa a tag de seguro para lava-louças. Exatamente. Porque, afinal, esse é o padrão para panelas de inox. O sistema simplesmente ignora o contexto físico de que, tem um circuito elétrico embutido na chaleira. Caramba, então é um caso clássico de alucinação de metadados. Perfeito, é isso mesmo. O sistema vê a palavra inox e preenche as lacunas sem o menor bom senso. É um teste de sobrevivência digital que vem disfarçado de detalhe técnico ali na página. É um perigo real. Sim, porque se um consumidor desavisado simplesmente seguir aquela tabela oficial cegamente, o resultado é a destruição do aparelho e um risco real de acidente doméstico. Isso transfere uma carga enorme de responsabilidade para quem compra. Essa transferência de responsabilidade é o ponto central. A pessoa precisa separar mentalmente a lógica da máquina da lógica do algoritmo. A inteligência artificial e a padronização de dados, elas servem para escalar as vendas, mas não possuem cognição espacial, sabe? Ou física. Nenhuma noção do mundo real. Nenhuma. Esse erro de categorização mostra que, hoje, no ambiente de compras moderno, o nível de letramento digital exigido de quem compra precisa ser altíssimo. É preciso ler o código por trás da vitrine, por assim dizer. Para entender que a máquina muitas vezes apenas agrupa palavras-chave, né? Sem entender o que elas representam de verdade. Isso. Mas, tendo dissecado o que a marca diz sobre o produto e essas contradições bizarras, a gente precisa olhar para o outro lado. Sim, porque, na real, de que adianta o algoritmo errar as especificações e a marca tentar vender uma perfeição técnica que não existe, se na prática a história for outra? Exato. E é por isso que a gente avança da teoria da fabricante para o teste final.
como as pessoas reais estão recebendo essa engenharia nas casas delas. Porque a promessa corporativa aguenta qualquer coisa. O papel aceita tudo. Mas a realidade de uma cozinha lotada às 7 da manhã não perdoa falhas. Não mesmo. E os dados comportamentais aqui são incrivelmente reveladores sobre a psicologia da confiança online. A chaleira ostenta uma nota de 4,8 de 5 estrelas globais. Isso baseado em 112 avaliações no momento da nossa extração das fontes. É uma nota altíssima. Muito alta. E o dado mais contundente é que 90% dessas avaliações são a nota máxima. 5 estrelas. Uau, 90%! E sociologicamente falando, uma nota 4,8 muitas vezes converte mais vendas do que um 5 perfeito. Porque um 5 parece falso, né? Exato. Um 5 costuma gerar ceticismo, parece fabricado ou comprado. O 4,8 indica que o produto é excelente, mas que o processo de avaliação é orgânico, é autêntico, tem gente real ali. E quando a gente lê as vozes individuais da página, o retrato do que realmente importa para as pessoas fica claríssimo. Por exemplo, tem a avaliação do usuário Aldo Souza. Essa foi feita lá em dezembro de 2025. O que ele diz? Ele não fala sobre a voltagem específica ou a termodinâmica do aquecimento, sabe? Ele destaca que a chaleira parece robusta para, nas palavras dele, aguentar o tranco do dia a dia. Ah, validação pura do custo-benefício. Isso, a Daniela Rodrigues, em março de 2026, ela vai na mesma linha super prática. Ela elogia a rapidez no aquecimento e a capacidade de 1,7 litros, dizendo que entrega exatamente o que promete para famílias grandes. Coisas do uso real. Mas olha, tem um comentário específico que me chamou muita atenção e meio que mudou o meu jeito de ver o design de produto. Sério? É aqui que a coisa fica realmente interessante. Qual foi o detalhe? É um relato de um usuário identificado apenas como Amazon Customer. Ele elogia a qualidade da Ualita, ele menciona que o nivelador de água externo é muito útil, mas aí ele faz uma observação peculiar. A citação exata dele é: o tamanho do fio é ótimo, nem pequeno e nem gigante. Olha só. E aqui a nossa imersão atinge assim um nível de complexidade maior. Pensa nisso, a satisfação máxima em relação a um produto raramente está ligada à função principal dele. Ferver a água é o mínimo aceitável. Se não fizer isso, é lixo. Exato. A verdadeira satisfação do consumidor moderno mora na eliminação de pequenos atritos diários. Tipo, um fio gigante fica embolado na bancada, atrapalha outras coisas, junta aquela sujeira chata. Sim, e um fio curto exige que o aparelho fique colado na parede, quase sempre longe da pia onde você precisa encher a jarra. Exatamente. É a filosofia do design invisível. Perfeito. A melhor ergonomia é aquela que simplesmente não demanda atenção. Quando um cliente nota o comprimento de um cabo de energia o suficiente para ir lá, entrar na conta e escrever um elogio na internet, é porque a eliminação desse microatrito gerou um alívio enorme. Um alívio desproporcional. Sim. Isso ilustra perfeitamente como a seção de resenhas funciona hoje como o mais rigoroso controle de qualidade que existe. O sucesso financeiro de um item de, digamos, R$ 155,87 depende quase inteiramente dessa prova social. E não é só validar o produto isoladamente. Esse mesmo usuário faz questão de dizer que, na pesquisa prévia dele, a chaleira da Ualita superou a concorrente da Electrolux justamente por causa desses detalhes. Ah, comparação direta. Sim, a plataforma sabe que um estranho na internet dizendo que o fio tem um tamanho perfeito converte muito mais vendas do que a fabricante gastando milhões em anúncio dizendo que o material é premium. É porque a dinâmica de poder mudou. O marketing corporativo tradicional perde muito espaço para esse teste de estresse comunitário. As pessoas pegam as promessas, tipo a base 360 ou o aquecimento ultra rápido. E submetem tudo ao rigor absurdo das rotinas reais. Isso. A pressa de ir para o trabalho, a falta de espaço na pia, aquele malabarismo com outras panelas fervendo, o fio nem pequeno e nem gigante vira um diferencial competitivo gigantesco contra a Electrolux, exatamente porque resolve uma dor espacial que a fabricante talvez nem soubesse que era tão relevante. A marca jogou lá e o público que validou. Exatamente.
E o algoritmo da loja se alimenta de cada um desses sinais de aprovação para ir impulsionando o produto no ranqueamento. Só que aí a gente entra em outro ponto. Depois de validar tudo isso pela ótica dos usuários, a gente precisa olhar para o mecanismo que torna a compra possível. Porque, de novo, o que adianta o fio ter o tamanho perfeito, o inox aguentar o tranco, se a pessoa simplesmente desiste na hora de pagar? A engenharia do produto é só a isca inicial. É isso, a verdadeira armadilha de conversão, e eu falo isso no melhor sentido da palavra, está na arquitetura do carrinho de compras e na forma como o site tenta prever o futuro daquele consumidor. Então, o que tudo isso significa na prática? O mecanismo de aquisição é, sem dúvida, a engrenagem mais letal de todo esse ecossistema. A página nunca está vendendo apenas uma chaleira. Ela está orquestrando um estilo de vida de consumo sem fricção nenhuma. Facilidade extrema. Isso. Se observarmos a seção frequentemente comprados juntos, lá a gente vê a chaleira somada a uma sanduicheira elétrica Cadence de R$ 89,90 e a um mixer Philips Walita de R$ 249. O algoritmo constrói um combo de utilidades que se interligam. E eu acho essa seção muito curiosa. Ela funciona como um corretor ortográfico, sabe? Só que para o consumo. Boa analogia. A pessoa digita mentalmente, preciso de uma chaleira para o café, e o sistema já autocompleta a frase com a sanduicheira para o pão e o mixer para a vitamina. Ele lê a mente. É a versão digital invisível e super otimizada daquelas prateleiras cheias de chocolate e chiclete perto do caixa do supermercado, sabe? Onde o algoritmo atua como um vendedor silencioso montando a sua bancada de café da manhã ideal. A grande diferença é que o mercado físico joga muito com o impulso aleatório ali na fila. O algoritmo não. Ele joga com a probabilidade estatística pura. Ele analisa milhões de carrinhos de compras e sabe que a correlação entre ferver água e querer um misto quente é gigantesca. O sistema agrupa as necessidades suplementares antes mesmo que o consumidor consiga racionalizar que ele as tem. Sim, e se conectarmos isso ao panorama geral, tem mais coisas. Sim, esse agrupamento é conhecido como filtragem colaborativa e é poderoso. Mas a genialidade real do ecossistema, a mágica de fazer você finalizar a compra, aparece quando a gente olha para a implosão das barreiras financeiras. A hora de tirar o dinheiro do bolso. Exato. As fontes detalham muito bem isso. A loja oferece pagamento via Pix, normal hoje em dia, mas com uma exigência de conclusão em até 30 minutos. Isso cria um gatilho de escassez temporal. Exatamente. Acelera a decisão. O reloginho está correndo. E para quem prefere parcelar e não possui limite no cartão de crédito, as fontes mencionam uma integração com um serviço chamado Geru. Que é um crédito sem cartão, né? Isso, aprova crédito instantâneo sem necessidade de um cartão físico. Isso democratiza o acesso e remove aquela clássica objeção do tipo, não tem o limite agora, deixa para o mês que vem. O conceito da dor de pagar, né, que é muito estudado na economia comportamental, ele é quase totalmente anestesiado por essas facilidades. Completamente anestesiado. Mas, lendo os documentos que estruturam essa compra, o que mais me impressionou foi o tamanho das redes de segurança que eles criam para lidar com o medo crônico de comprar pela internet. Partimos de uma chaleira de 127 volts. Não estamos apenas olhando para aço inoxidável e uma base que gira, nós desvendamos uma arquitetura que mistura proteção bimetálica contra funcionamento a seco, com alucinações de algoritmos recomendando lavar circuitos em água corrente. E a ergonomia invisível de fios elétricos, né? Não podemos esquecer do fio nem pequeno e nem gigante. Jamais! E mais do que isso, vemos como a inteligência artificial prevê o café da manhã ideal e como a reversão de risco de 30 dias simplesmente anestesia o nosso medo da compra online. Todo esse mapeamento, ele evidencia que a letargia no consumo digital não é mais uma opção. A sobrecarga de informações, sejam as especificações conflitantes geradas por metadados ou regras de devolução que foram simplesmente copiadas e coladas, tudo isso exige uma postura ativa de quem está navegando. A gente precisa ficar alerta. Sim, a capacidade de separar o ruído da realidade
entendendo que o algoritmo se importa muito mais com o preenchimento de categorias do que com as leis da física. Sim. É isso que separa um alvo fácil de um consumidor que é verdadeiramente consciente do que está fazendo. Isso levanta uma questão importante. A gente precisa sempre ler as entrelinhas. Com certeza. O conhecimento aplicado aqui transforma quem acompanha a gente de um mero clicador de botões para esse consumidor consciente. E, tudo isso nos faz olhar para uma simples Philips Hualita de um jeito bem diferente, né? Muito mais complexo. Sim, porque pensa só, essa tecnologia cotidiana, fabricada agora em 2025, já embute sistemas como o desligamento automático. Ela assume a nossa própria falha humana e a nossa distração para evitar um desastre na cozinha. O hardware já toma pequenas decisões de segurança por nós. Ele cuida da gente. Exato. O que deixa uma reflexão um tanto perturbadora para fecharmos a nossa imersão de hoje. Até que ponto os produtos do futuro deixarão de ser ferramentas passivas que operamos manualmente? É uma boa pergunta. Nós estamos caminhando rapidamente para um cenário onde os eletrodomésticos serão, na verdade, gestores autônomos das nossas casas.